Olá pessoal, sou o professor Auricélio e essa aula de hoje eu vou falar para vocês sobre múltiplos e divisores, onde essa primeira aula vai até números primos e a aula seguinte eu vou falar para vocês sobre MMC e MDC. Vamos ficar atentos, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho um número Dzão, que eu vou chamar ele de dividendo, e quero dividir ele por um número Dzinho que eu estou chamando de divisor. Então vou pegar Dzinho, como vocês estão vendo aqui, vou dividir por Dzão. Ao realizar essa divisão, é de se esperar que eu ache um quociente K e um resto R, ok? Professor, o que faz esse resto ser chamado de resto? Para esse resto ser chamado de resto, ele necessariamente tem que ser menor do que o divisor. Vamos dar nome a cada um dos elementos. O Dzão é o que a gente chama de dividendo. Então vamos colocar aqui o Dzão, ele é o dividendo. O Dzinho, ele é o divisor. Vou colocar aqui que Dzinho, ele é o divisor. O K seria o quociente. Então o K vamos chamar de quociente. E o Rzinho vai ser o resto da divisão, ok? Para o resto ser chamado de resto, ser reconhecido como resto, é importante que ele seja menor do que o divisor, menor do que Dzinho. Professor, como é que se relaciona esses quatro elementos? Como é que a gente relaciona dividendo, divisor, quociente e o resto? Podemos afirmar para vocês que o dividendo, ele é igual ao divisor multiplicado pelo quociente somado com o resto. Então essa é a relação entre dividendo, divisor, quociente e resto. Agora é muito importante você colocar algo na sua cabeça. Se o resto dessa divisão, que no caso eu estou me referindo ao R, for zero, a gente já diz então nessa circunstância que a divisão ela é exata. Então a divisão é exata. Então, professor, quando é que a divisão ela é exata? A divisão ela é exata quando o resto da divisão for igual a quanto? A zero. Então, nessa circunstância, se esse R aqui ele é zero, vai ficar que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente. Nessas circunstâncias, o dividendo ele passa a ser múltiplo do divisor. Então, o Dzão ele é múltiplo de Dzinho. Então, toda vez que o resto da divisão for zero, o dividendo ele é múltiplo do divisor. Uma outra forma também de afirmar a mesma coisa é afirmar que o dividendo, nessas circunstâncias em que o resto é zero, ele é divisível pelo divisor. Então, outra maneira de garantir que o resto da divisão é zero é afirmar que o dividendo ele é divisível por divisor. Você também pode dizer que o divisor, o Dzinho, ele é divisor de Dzão. Ou então você simplesmente pode dizer que Dzinho ele divide o dividendo. Então, essas quatro afirmativas aqui, todas elas garantem que o resto da divisão é igual a zero, ok? Vamos imaginar a seguinte situação. Dado um número natural maior do que 11, determine todos os naturais n, que ao serem divididos por 11, deixam restos iguais ao quádruplo do quociente. Então vamos lá. Ele quer que eu determine todos os números naturais n, que ao serem divididos por 11, eu acho um quociente K e um resto que seja 4 vezes esse quociente, ou seja, o resto tem que ser 4K. Eu já disse para vocês que esses quatro elementos se relacionam de que forma? Que o dividendo, que é n, é igual ao divisor vezes o quociente somado com o resto, que é 4K. Ou seja, nesse caso, eu cheguei à conclusão que n é igual a 11K mais 4K, que n é igual a 15K. Isso é o mesmo de garantir que n tem que ser múltiplo de 15, ok? Mas não esqueça de um detalhe. Isso aqui que é o resto, para ser chamado de resto, ele tem que ser necessariamente menor do que o divisor. Como o divisor é 11, então ele tem que ser menor do que 11. Você não pode esquecer isso. Então, o que eu vou fazer? Se n ele tem que ser um múltiplo de 15, quais são os possíveis valores para n? O que eu imagino?
Se o K for zero, qual é o valor que eu vou achar para N? N vai ser 15 vezes zero, que dá quanto? Zero. Esse valor não serve porque a questão disse que o N tinha que ser maior ou igual a 11. Então vamos lá. Se o K for 1, professor, se o K for 1, o valor que eu vou achar para N vai ser igual a 15 vezes 1. 15 vezes 1, 15. Esse valor serve? Serve, porque é maior do que 11. Agora só tem um outro detalhe. Quando o K for 1, qual é o valor que eu vou achar para o resto? Quem é o resto, pessoal? 4K. Então, nessas circunstâncias, 4K, sabendo que o K é 1, vai ser 4. E esse 4 é possível? É possível, porque ele é menor do que o divisor. O resto, para ser chamado de resto, tem que ser menor do que o divisor. Professor, e se o K for 2? Se o K for 2, nesse caso, o valor que eu vou achar para N vai ser igual a 15 vezes 2, que é 30. 30. É possível o N ser 30? É, porque eu quero que o N seja maior ou igual a 11. No entanto, se o K é 2, qual é o valor que eu encontro para o resto, que é 4K? 4 vezes 2, 8. É possível o resto ser 8? É possível, porque continua sendo menor do que 11. Professor, se o K for 3, qual é o valor que você acha para N? N, não esqueça, é 15 vezes K. Se K é 3, 15 vezes 3 é 45. Beleza. Vou saber agora se realmente isso torna o resto, K sendo 3. Então, se o K é 3, 4 vezes 3, 12. Infelizmente não. Por quê? Porque 12, pessoal, passa a ser maior do que 11. Então, não serve. Então, os únicos possíveis valores para N são 15 ou 30. Então, eu posso colocar aqui que N é igual a 15 ou N é igual a 30. Então, está aqui a resposta da pergunta feita, ok? Vamos agora adiante. Quando é que um número, pessoal, ele é considerado par? Um número, ele é par, é todo número inteiro divisível por 2. Se você tiver um número e ele é divisível por 2, ele é par. Por exemplo, se eu pego um número N, vou dividir ele por quanto? Por 2. É de se esperar que eu ache um quociente e caia um resto. Toda vez que eu divido um número por 2, o resto da divisão ou vai ser 0 ou vai ser 1. Quando o resto é 0, o número é divisível por 2. Tá certo? Então, todo o número inteiro é divisível por 2. Então, esse resto tem que ser 0. Se ele tem que ser 0, como é que se relaciona esses 4 elementos? Que N é igual a 2K mais 0. Ou seja, que N é igual a 2K. Lembrando a vocês que esse K, ele seria exatamente um número inteiro qualquer. Então, eu posso dizer para vocês que essa expressão que eu estou destacando aqui seria a expressão geral dos números pares. Então, qualquer número par pode ser escrito dessa forma, onde K é um inteiro qualquer. Então, por exemplo, se o conjunto dos números inteiros são 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, e eu quero achar o conjunto dos pares ou múltiplos de 2, o que é que eu faço? Ora, o conjunto dos múltiplos de 2 são da forma 2K, onde K é inteiro. É como se eu estivesse dizendo para vocês que basta pegar os inteiros e multiplicar por 2. Então vamos lá. 2 vezes 0, 0. 2 vezes mais ou menos 1, mais ou menos 2. 2 vezes mais ou menos 3. Ou 2 vezes mais ou menos 2, mais ou menos 4. 2 vezes mais ou menos 3, mais ou menos 6. 2 vezes mais ou menos 4, mais ou menos 8. E perceba que isso não tem fim. Então isso aqui seria o conjunto dos números pares. O conjunto dos números múltiplos de 2. E quando é então que um número é ímpar, professor? Um número é ímpar, pessoal, quando ele não é divisível por 2. Então, por exemplo, se ele não é divisível por 2, ao pegar N e dividir por 2, você diz que os possíveis restos são 0 ou 1. Como o número não é divisível por 2, esse resto não pode ser 0. Se não pode ser 0, só pode ser 1. Como é que se relaciona esses 4 elementos? Eu posso dizer que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então, admitindo que K seja um número inteiro qualquer, essa expressão que eu estou destacando aqui seria a expressão geral dos números ímpares. Ou seja, para achar um número ímpar qualquer, basta atribuir a K qualquer inteiro que eu quiser, tá bom? Então, se o conjunto dos números inteiros são 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, se eu quero achar o conjunto dos números ímpares, o que é que eu tenho que fazer? Basta atribuir a K todos os inteiros. Por exemplo, se K for 0, 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Se K for menos 1,
2 vezes menos 1, menos 2, mais 1, menos 1. Então, o conjunto dos números ímpares seria mais ou menos 1, mais ou menos 3, mais ou menos 5, mais ou menos 7, e assim sucessivamente e indefinidamente, ok? Outra coisa, é muito importante que vocês tenham ciência sobre os critérios de divisibilidade. Por exemplo, quando é que o número é divisível por 2? O número é divisível por 2 quando o seu último algarismo for par. Pessoal, se eu colocar aqui no quadro, aqui, qualquer número, 2, 3, 5, esse número não é divisível por 2 porque o último algarismo dele, 5, é ímpar. No entanto, se eu colocar como último algarismo 2, o número 2352, ele é com certeza divisível por 2 porque ele é par, porque o último algarismo dele é par. Se eu colocasse aqui um outro número, 1, 7, 8 e boto 0, perceba que o último algarismo é 0. Se o último algarismo é 0, se o último algarismo é par, o número é divisível por 2. Professor, o número é divisível por 3 quando ele é ímpar? Não. O número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for divisível por 3. Por exemplo, se eu colocar aqui para vocês os números 1, 2, 5. Se eu for somar os seus algarismos, 1 mais 2, 3. 3 mais 5, 8. 8 é divisível por 3? Não. Mas vamos supor que eu coloque um algarismo 1. Olha agora a soma. 1 mais 2, 3. Mais 5, 8. Mais 1, 9. 9 é divisível por 3? Sim. Então o número 1251 é divisível por 3. Então quando é que o número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos for divisível por 3. Se eu colocasse aqui um outro caso, eu coloquei 5, 7, 57. Professor, 57 é divisível por 3? Vamos somar. 5 mais 7, 12. 12 é divisível por 3? Sim. Então 57 é divisível por 3. Divisibilidade por 4. Um número para ser considerado divisível por 4, os seus dois últimos algarismos têm que ser divisível por 4. Então se, por exemplo, eu colocar aqui um número 1, 5, e ele termina em 40, nota que 40 é divisível por 4, então 1540 também é divisível por 4. Se eu colocar o número 5, 7, 5720, note que 20 é divisível por 4, então 5720 também é divisível por 4. Então um número para ser divisível por 4, ou múltiplo de 4, basta que os seus dois últimos algarismos seja divisível por 4, ou múltiplo de 4. Divisibilidade por 5. Um número é divisível por 5 quando ele termina em 0 e 5. Então, qualquer número que eu colocar aqui no quadro, coloquei o número 1, 5, 7, perceba que ele termina em 7. Então, ele não é divisível por 5. Mas o número 1570, que termina em 0, é divisível por 5. Se eu colocasse o número 3, 7, professor, o número 37 é divisível por 5? Não. Mas se eu acrescentar o algarismo 5, 375 é divisível por 5. Então, um número para ser divisível por 5, ou ele termina em 0, ou ele termina em 5. Divisibilidade por 6. Para ser divisível por 6, basta ser por 2 e por 3. Professor, quando é que é por 2? Quando o seu último algarismo for par. Quando é que é por 3? Quando a soma dos seus algarismos for divisível por 3, ok? Então, se eu colocasse aqui no quadro esse seguinte número, olhe para cá, eu coloquei o número 5, 2, 7. 5 mais 2, 7, 7 mais 7, 14. Esse número não é nem múltiplo de 3 e nem é par, então ele não tem como ser divisível por 6. Eu vou e coloco aqui no quadro o número 3, 5 e 6. Não, vou colocar 3 e 5, 8, vou colocar 1, beleza. 3 mais 5, 8, mais 1, 9. 9 é divisível por 3? É. Só que como o último algarismo não é par, ele não é divisível por 2. Se ele não é divisível por 2, ele não é par. Ou ele não é múltiplo de 6. O número para ser múltiplo de 6, ele tem que ser par e tem que ser divisível por 3. Então também não é. No entanto, se eu colocasse o número 4, 5, 6, perceba que esse número ele é par. Então se ele é par, o algarismo dele, o último algarismo é par, então ele é divisível por 2. Professor, será que ele é por 3? Vamos somar seus algarismos. 4 mais 5, 9. 9 com 6, 15. 15 é múltiplo de 3? Sim. Então esse número também é divisível por 3.
Como ele é divisível por 3 e por 2, como ele é divisível por 2 e por 3, então logo esse número, com certeza, ele é múltiplo de 6, ok? Determine os possíveis valores de A para que esse número seja múltiplo de 6. Olha o número bem, note que ele já é par, ou seja, ele já é múltiplo de 2. Então, para garantir que ele seja múltiplo de 6, basta garantir que ele seja múltiplo de 3, tá certo? Ora, os possíveis valores que A pode assumir, já que A é um algarismo, então o A podia ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ou seja, o A tem que ser um dos algarismos do nosso sistema de numeração, que é o sistema decimal. Muito bem, se eu pergunto a vocês quanto é que vale a soma dos algarismos daquele número. Vamos somar. 2 mais 3, 5, mais 1, 6, mais 4, 10, mais A. Então a soma ficou 10 mais A. Lembrando que o número em questão, ele já é múltiplo de 2. Então, para garantir que ele seja múltiplo de 6, basta garantir que ele seja múltiplo de 3. E quando é que o número é múltiplo de 3? Quando a soma dos seus algarismos for múltiplo de 3. Quanto é que está sendo a soma dos algarismos daquele número, professor? 10 mais A. Então, vamos lá. A pode ser 0? Vamos ver. 0 mais 10. 10. 10 é múltiplo de 3? Não. Então, A não pode ser 0. A pode ser 1, professor? Vamos lá. 1 mais 10, 11. 11 é múltiplo de 3? Não. Então, A não pode ser 1. A pode ser 2, professor? 2 mais 10, 12. 12 é múltiplo de 3? Sim. Então, A pode ser 2. Professor, A pode ser 3. 3 mais 10, 13. 13 é múltiplo de 3? Não. Então, A não pode ser 3. 4. 10 mais 4, 14. 14 é múltiplo de 3? Não. Então, A não pode ser 4. 5. 10 mais 5, 15. 15 é múltiplo de 3? Sim. Então, A pode ser 5. Então, até agora, já achei 2 e 5. A pode ser 6, professor? 10 mais 6, 16. Não. 7. 10 mais 7, 17. Também não é múltiplo de 3. 8. 8 pode. Quanto é 10 mais 8? 18. 18 é múltiplo de 3? Sim. 9. 10 mais 9, 19. 19 é múltiplo de 3? Não. Então, os possíveis valores de A são, ou A é 2, outro possível valor de A, ou A é 5, e outro possível valor de A é 8. Então, se A for qualquer um desses três números, o número em questão vai ser múltiplo de quanto? De 6. Professor, mas isso não só garante que ele seja múltiplo de 3? Para o número ser múltiplo de 6, ele tem que terminar em par. Como ele já termina em par, que é 4, então basta garantir que ele seja apenas múltiplo de 3, ok? Vamos para o próximo. Divisibilidade por 7. Geralmente, muitos materiais ignoram essa divisibilidade por 7. Vamos saber qual é o critério de divisibilidade por 7. Um número é divisível por 7 quando a diferença do número obtido eliminando o seu último algarismo pelo dobro desse último algarismo for divisível por 7. Professor, não entendi nada. Vou fazer uma coisa. Vamos fazer aqui esse problemazinho. Determine se os números a seguir são ou não divisíveis por 7. Aqui eu tenho um número 1785. Eu quero saber se ele é ou não divisível por 7. O que é que eu vou fazer? Eu vou eliminar o último algarismo dele, obtendo o número 178. De 178, eu vou subtrair o dobro do algarismo eliminado. Qual foi o algarismo eliminado? 5. O dobro de 5, 10. Então, se de 178 eu tirar 10, eu acho 168. Se 168 for múltiplo de 7, 1785 é. Professor, mas eu não sei identificar se 168 é múltiplo de 7. Não tem problema. Eu vou eliminar o último algarismo de 168. Eu continuo com o processo. Quem é que eu obtenho? 16. De 16 eu vou subtrair o dobro do algarismo eliminado. O dobro de 8, 16. Se 16 eu tiro 16, 0. 0 é múltiplo de 7? Sim. 0 é múltiplo de todo e qualquer número. Então, como 0 é múltiplo de 7, 168 vai ser múltiplo de 7. E se 168 é múltiplo de 7, 1785 também é múltiplo de 7. Então, conclusão. 1785 é múltiplo de 7? Sim. Vamos aqui para outro número. 2169. Como é o critério, professor? Você elimina o último algarismo, obtendo assim que número? 216. Desse número obtido, eu vou subtrair o dobro do algarismo eliminado. Dobro de 9, 18. Então, de 216, eu vou subtrair 18. Vamos lá, pedindo emprestado, 16, tira 8, 8. Como pediu emprestado aqui ficou 0, vamos pedir outro emprestado, 10, tira 1, 9. E aqui ficou 1, 198.
198 for múltiplo de 7, 2169 é. Professor, mas eu não sei. Tem problema. O que você faz? Você pega e elimina o último algarismo de 198, obtendo o número 19. De 19, você subtrai o dobro do algarismo eliminado, que foi 8. Dobro de 8, 16. Se 19 eu tirar 6, fica quanto? 3. 3 é múltiplo de 7? Não, 3 não é múltiplo de 7. Então, 2169 não é múltiplo de 7. Você quer ver um teste interessante? O número 2170, será que ele é múltiplo de 7? Bora ver. Vou eliminar o último algarismo, obtendo que número? 217. De 217, eu vou subtrair o dobro do algarismo eliminado. Dobro de 0, 0. Então, se 217 eu tirar 0, fica 217. Professor, 217 é múltiplo de 7? Eu digo, pessoal, não sei. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou eliminar o último algarismo de 217, obtendo o número 21. De 21, eu vou subtrair o dobro do algarismo eliminado. Dobro de 7, 14. Se de 21 eu tiro 14, 7. 7 é múltiplo de 7? Sim. Então, 2170, ele é sim múltiplo de 7. Ok? Professor, quando é que um número é divisível por 8? O número é divisível por 8 quando os seus 3 últimos algarismos for divisível por 8. Por exemplo, se eu colocasse aqui no quadro o número 21 e eu terminar em 160, como 160 é divisível por 8, o número 21.160 também vai ser divisível por 8. Outro exemplo, se eu colocar aqui o número 87 termina em 400, que número é esse? 87.400. 400 é divisível por 8? Eu digo sim. Então, 87.400 também é. Ficou claro? Divisibilidade por 9 é bem parecida com o critério de divisibilidade por 3. Um número é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos for divisível por 9. Então, se por exemplo, eu colocar aqui o seguinte número, 5 e 7. Note, quanto é 5 mais 7? 12. 12 é por 9? Não é. Beleza? Mas se eu acrescentar o algarismo 6, obtendo o número 576, olha quanto é que dá a soma agora. 5 e 7, 12. 12 e 6, 18. 18, pessoal, é múltiplo de 9? Sim. Então, 576 também vai ser múltiplo de 9. Ok? Vamos falar agora sobre o critério de divisibilidade por 10. Um número, ele é divisível por 10 quando ele termina em 0. Então, se por exemplo eu colocasse aqui no quadro o seguinte número, 1, 3, 5, 7, perguntasse, pessoal, esse número é divisível por 10? O que vocês iam me responder? Com certeza não. Por que não? Porque ele não termina em 0. No entanto, se eu acrescentar o algarismo 0, formando o número 13.570, esse número é divisível por 10? Sim, porque ele termina em 0. Então, todo e qualquer número que eu colocar aqui no quadro, e esse número terminar em 0, ele com certeza será divisível por 10. Divisibilidade por 11. Um número é divisível por 11 quando a soma dos seus algarismos de ordem ímpar menos a soma de seus algarismos de ordem par é um número divisível por 11. Professor, não entendi. Eu vou colocar o seguinte exemplo. Eu quero identificar qual desses números aqui é divisível por 11. Você tem aqui o número 2.596. Então aqui você tem o primeiro algarismo, o segundo algarismo, o terceiro algarismo, o quarto algarismo. Então quais são os algarismos de ordem ímpar? Você tem o primeiro, que é o 6, e o terceiro, que é o 5. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou somar os algarismos de ordem ímpar. Então eu vou somar o primeiro, que é 6, com o terceiro, que é 5. 6 mais 5, 11. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou somar os algarismos de ordem par. Quais são os algarismos de ordem par? Eu tenho o segundo e o quarto. Que é um segundo? É 9. Que é um quarto? 2. Então eu vou somar 9 com 2. Essa soma, perceba que é 11. Feito isso, eu vou pegar a diferença entre a soma dos de ordem ímpar e a soma dos algarismos de ordem par. No caso aqui vai ficar 11 menos 11. Como 11 menos 11 é 0, e 0 é múltiplo de 11, então 2.596 com certeza é múltiplo de 11. Outro exemplo, o número 10.846, professor, ele é múltiplo de 11? Vamos lá. Eu tenho o primeiro algarismo, tenho o segundo algarismo, tenho o terceiro algarismo, tenho o quarto algarismo, tenho o quinto algarismo. Para determinar se o número ele é ou não múltiplo de 11, eu vou pegar a soma dos algarismos de ordem ímpar. Então, eu vou pegar o primeiro, que é 6,
somar com o terceiro, que é 8, somar com o quinto, que é 1. 6 mais 8, 14, com 1, 15. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar a soma dos algarismos de ordem par. Quais são eles? Eu tenho o 4, que é o segundo, e tenho o 0, que é o quarto. Então vai ficar 4 mais 0. Quanto é 4 mais 0? 4. Para determinar se esse número é ou não múltiplo de 11, eu vou pegar a diferença entre a soma dos algarismos de ordem ímpar e a soma dos algarismos de ordem par. Ou seja, eu vou pegar 15 e subtrair 4. 15 menos 4, 11. 11 é múltiplo de 11? Sim. Então o número 10.846 é múltiplo de 11. Mais um exemplo. Eu tenho aqui o número 2.706. Será que ele é múltiplo de 11? Eu tenho aqui o primeiro algarismo, o segundo algarismo, o terceiro algarismo e o quarto algarismo. O que é que eu devo fazer? Primeiro, somar os algarismos de ordem ímpar. Quais são eles? Eu tenho o 6, que é o primeiro, e tenho o 7, que é o terceiro. 6 e 7, 13. Beleza. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar a soma dos algarismos de ordem par. Deixa eu apagar isso aqui. Pegando a soma, pessoal, dos algarismos de ordem par, quais são esses algarismos de ordem par? Os algarismos de ordem par, eu tenho o segundo, que é 0, e o quarto, que é 2. Então eu vou pegar a soma dos algarismos de ordem par. Vou pegar o segundo, que é 0, e vou somar com o quarto, que é 2. 0 com 4, ou 0 com 2, desculpa, 2. Vou pegar agora a diferença entre a soma dos algarismos de ordem ímpar e a soma dos algarismos de ordem par. 13 menos 2, 11. 11 é múltiplo de 11? Sim, então esse número é múltiplo de 11. Nas aulas seguintes, eu vou passar uma série de questões, desde questões um pouco mais abstratas até questões mais contextualizadas, estilo Enem, envolvendo o que eu acabei de explicar para vocês. Não perca o nosso próximo vídeo. Até mais!